Olá, gente. Eu me chamo Emanuela Oliveira e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o panorama de Sodoma e Gomorra. O que foi que realmente estava acontecendo naquela cidade que um juízo tão terrível se abateu sobre eles? Foi Deus que destruiu aquela cidade, né? Como é que estava o estado espiritual daquelas pessoas? Vamos lá ver? Está em Gênesis capítulo 19, tá? O cenário é o seguinte: a Bíblia fala que um clamor chegou aos ouvidos do Senhor acerca de Sodoma e Gomorra. O que é isso? Pessoas orando, pessoas gritando, pessoas falando das injustiças que eram praticadas em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que eram denúncias gravíssimas que o Senhor estava escutando sobre aquela cidade, a ponto do Senhor enviar 2 anjos para ver se era aquilo tudo mesmo que estava acontecendo naquela cidade. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 4. Vamos lá. Ainda não tinham ido se deitar os 2 anjos, quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Os homens aqui, muito provavelmente, eles não reconheceram esses 2 homens como anjos, tá? Eu creio que eles apenas reconheceram como homens, né? Poderiam ser que fossem homens muito bonitos. E a notícia chegou, olha, tem 2 homens lindos ali na casa daquele estrangeiro, né, de Ló. E isso atraiu, né, a atenção daqueles homens. Gritaram para Ló, versículo 5. Onde estão os homens que vieram passar a noite em tua casa? Traga-os para fora, para nós, para que tenhamos relações sexuais com eles. Algumas versões têm dizendo assim, para que abusemos dele. Gente, você notou que eles estavam ali gritando, eles não perguntaram, sabe, se aqueles 2 homens queriam participar de alguma festa, se era consensual. Não. Eles já chegaram, como que a gente diz, metendo o pé na porta. Traz esses homens para fora que a gente quer ter relação sexual com ele. Gente, a Bíblia diz que eram homens tanto velhos como jovens de toda parte da cidade. O que é que você acha que ia acontecer se aqueles homens não fossem anjos, né? Se os anjos não fossem anjos, fossem homens normais, depois que uma cidade de homens estivesse abusando dele, tivesse abusado sexualmente dele, bêbados, numa festa insana, muito provavelmente eles iriam morrer da pior forma possível, certo? Vamos continuar aqui no texto sagrado. Vamos dar uma puladinha. Primeiro versículo 6, vamos continuar. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometa tamanha maldade. Veja aí, vamos dar uma passadinha aqui. Lá, versículo 9. Saia da frente, os homens gritaram para Ló. Esse sujeito é estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz? Faremos a você coisas bem piores. Veja que eles mesmos estão admitindo que as coisas que eles vão fazer são coisas ruins. Porque se eles disseram, vamos fazer bem pior com você. Aí vamos lá, continuar. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Gente, essa aí é um panorama da situação espiritual dos habitantes da cidade de Sodoma e Gomorra, né? Uma noite de festa, uma noitadinha de festa em Sodoma e Gomorra,
consistia em abusar sexualmente de pessoas e levá-las à morte, consequentemente. Agora você imagine, gente, que por essa passagem aí, vocês imaginem que eles faziam isso com crianças, que eles faziam isso com animais, que eles faziam isso com visitantes que estavam ali passando de repente de viagem com uma família, eles faziam isso. Olha que estado de perversidade chegou os homens de Sodoma e Gomorra. Então, veja bem, o que Deus fez à cidade de Sodoma e Gomorra foi proferir um juízo. Chegou aos ouvidos do Senhor o clamor, ele enviou ali os anjos que, se não fossem anjos, não sairiam dali vivos. De tamanha perversidade, né? De tamanho pecado sexual e violência, sabe? Que eles estavam. E foi constatado realmente o estado de Sodoma e Gomorra. Então Deus proferiu um juízo, que era a destruição de Sodoma e Gomorra, tá? Para os críticos de plantão, que diz que Deus foi genocida, que acabou com cidades, eu te pergunto, quando um réu comete um crime e o juiz declara uma sentença, quem é o culpado daquela sentença? É o réu que cometeu o crime ou é o juiz que, querendo proteger a sociedade, proferiu aquele juízo? Porque, gente, se Deus não tivesse lançado esse juízo em Sodoma e Gomorra, as maldades iriam continuar. As pessoas iriam continuar a morrer. A gente não sabe o estado que estava aquela cidade, como as mulheres eram tratadas naquela cidade, como as crianças eram tratadas. Será que pedofilia era uma coisa normal? Zoofilia, né, que é relações sexuais com animais, era uma coisa normal? Muito provavelmente, gente. Se você tem coragem de querer pegar 2 visitantes, 2 estrangeiros, e fazer uma festa e abusar deles, e depois ainda ameaçar, olha, se prepara, viu? Que eles ameaçaram logo. Se prepara que a gente vai fazer é pior com você. Como é que você acha que estava o panorama, a situação daquela cidade? Se aquela cidade não fosse parada, muito mais maldades, muito mais injustiças iriam ser cometidos. Se um juiz, ele não tira um bandido do convívio da sociedade, ele vai continuar cometendo torpezas. Então foi isso que aconteceu a Sodoma e Gomorra. Estava totalmente perdida, totalmente insana. Muito provavelmente não queriam arrependimento, porque a gente vê, né, que Deus oferece arrependimento a algumas cidades, como Nínive. Não foi o caso de Sodoma e Gomorra. Realmente o coração daquele povo estava obstinado na maldade. E o que aconteceu foi que Deus proferiu um juízo sobre aquela cidade. Amém? Então isso fica aí de esclarecimento para a gente entender um pouco o que foi que aconteceu, o que acontecia em Sodoma e Gomorra e por que Sodoma e Gomorra teve um juízo tão pesado, certo? Deus é bom, gente, e Ele quer proteger as pessoas. Ele não tem prazer em dar esse tipo de sentença para ninguém. A Bíblia diz que antes Ele prefere que a pessoa que é mal se arrependa. Não era o caso daquela cidade, certo? Eu espero que hoje você tenha aí sido esclarecida sobre o panorama espiritual de Sodoma e Gomorra e por que ela teve esse juízo, certo? Se gostou, compartilhe com os seus amigos, curta, faça o seu comentário. Se não gostou, não desista da sua caminhada, ache alguém que vá ir de encontro às suas necessidades e tenham todos uma semana abençoada. Eu te espero no próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amo a todos.